Olá, pessoal! Hoje vamos explorar um dos maiores mistérios da internet brasileira, Sete Além. Prepare-se para conhecer tudo sobre essa dimensão paralela que intriga e assusta tantas pessoas. Uma realidade paralela, um glitch no sistema ou apenas uma grande lenda urbana? Vamos mergulhar fundo nesse enigma e analisar os relatos, teorias e especulações que rondam esse mistério. Apertem os cintos porque a viagem promete ser assustadora. Imagine um lugar quase idêntico ao nosso, mas com pequenas diferenças que te causam um arrepio na espinha. É como se a realidade desse um soluço e você fosse parar em uma cópia distorcida do nosso mundo. As pessoas que relatam ter ido para Sete Além descrevem uma sensação de familiaridade, mas com detalhes perturbadores. É como estar no palco errado, com atores usando máscaras grotescas. Essa dimensão, ou realidade alternativa, é frequentemente descrita como um lugar silencioso, com cores lavadas e uma atmosfera pesada, carregada de uma angústia inexplicável. Sete Além não é um destino turístico. Ninguém escolhe ir para lá. As pessoas simplesmente tropeçam nessa realidade, como se estivessem andando em linha reta, e de repente despencassem em um buraco dimensional. Os relatos variam, mas a maioria descreve Sete Além como um lugar vazio, desprovido da agitação e da vida que conhecemos. É como se o mundo tivesse dado uma pausa para um café e esquecido de voltar. Mas o mais assustador é que Sete Além parece sugar a energia das pessoas. Quem afirma ter passado por essa experiência relata uma profunda sensação de tristeza, medo e solidão. É como se a própria realidade estivesse te dizendo: você não deveria estar aqui. Nossa história começa no longínquo ano de 2000, quando a internet ainda engatinhava. Em um fórum online, um usuário compartilhou uma experiência bizarra. Ele relatou ter pego um ônibus para casa, mas acabou descendo em um lugar completamente desconhecido. Tudo parecia familiar, mas errado. As ruas, as casas, as pessoas. Era como se ele tivesse entrado em um pesadelo. Esse relato, inicialmente recebido com ceticismo, rapidamente se espalhou pela internet como um vírus. Outros usuários começaram a compartilhar suas próprias histórias, cada qual mais bizarra que a anterior. Relatos de pessoas que entraram em portas que não deveriam existir, ou que simplesmente se perderam da realidade por alguns instantes. O mistério ganhou força com a proliferação de fóruns e comunidades online dedicadas ao tema. Usuários trocavam experiências, teorias e, é claro, muito medo. Sete Além se tornou um dos primeiros grandes mistérios da internet brasileira. Uma lenda urbana digital que atravessou gerações. O que começou como um relato isolado se transformou em um verdadeiro fenômeno, com milhares de pessoas ao redor do mundo debatendo e especulando sobre a natureza de Sete Além. Mas seria tudo isso apenas fruto da imaginação fértil dos internautas? Ou haveria algo mais por trás dessas histórias? Uma força sobrenatural? Uma falha na Matrix? As respostas, infelizmente, ainda permanecem ocultas nas sombras de Sete Além. Sete Além é como um quebra-cabeças macabro, com peças espalhadas pelos relatos de quem afirma ter estado lá. Apesar das diferentes versões, alguns elementos se repetem, formando um padrão perturbador. Uma das características mais marcantes é a presença de figuras humanoides, mas com traços distorcidos, como se estivessem inacabadas. Seus rostos são vagos, inexpressivos, transmitindo uma sensação de vazio aterrorizante. O silêncio também reina absoluto. Os relatos descrevem a ausência completa de sons, sem carros, sem vozes, sem o canto dos pássaros. Apenas um silêncio sepulcral que amplifica a sensação de isolamento e medo. As cores também parecem desbotadas, como se a vida tivesse sido drenada daquele lugar.
Os tons pastéis e acinzentados contribuem para a atmosfera opressiva que permeia os relatos. Alguns relatos mencionam a presença de símbolos estranhos e mensagens enigmáticas escritas em locais inusitados. Símbolos que parecem não pertencer a nenhuma língua conhecida, aumentando ainda mais o mistério. E, por fim, a sensação de estar sendo observado. Muitos afirmam sentir uma presença hostil, como se algo os estivesse caçando nas sombras. Uma entidade invisível que os observa com malícia, esperando o momento certo para agir. Se você está pensando em marcar uma visita a Sete Além, preparei um guia com os métodos mais populares. Brincadeira, jamais desejem isso. Mas a pergunta que não quer calar é: como as pessoas vão parar nesse lugar? A resposta, assim como Sete Além, é um mistério. Alguns relatos mencionam portais que se abrem em locais inesperados, um corredor sem fim em um shopping, uma porta nos fundos de uma loja que leva a um beco escuro e silencioso. Outros falam sobre falhas na Matrix, momentos em que a realidade parece dar tilt. É como se o universo estivesse reiniciando e você tivesse ficado preso no loading. Alguns acreditam que Sete Além é um estado alterado de consciência, um delírio coletivo que se manifesta em momentos de fragilidade. Mas como explicar os relatos de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Sete Além antes de suas experiências? E como explicar a sensação de tempo distorcido? Muitos afirmam terem passado horas, dias, até mesmo anos em Sete Além, para depois retornarem ao nosso mundo como se nada tivesse acontecido. A verdade é que ninguém sabe ao certo como chegar ou sair de Sete Além. É como se esse lugar existisse nas entrelinhas da realidade. Um erro de programação que pode nos sugar a qualquer momento. Mas, se você se deparar com uma porta que não deveria estar ali, ou se sentir que algo está errado, meu conselho é: não hesite, corra! Se você está pensando em marcar uma visita a Sete Além, preparei um guia com os métodos mais populares. Brincadeira, jamais desejem isso. Mas a pergunta que não quer calar é: como as pessoas vão parar nesse lugar? A resposta, assim como Sete Além, é um mistério. Alguns relatos mencionam portais que se abrem em locais inesperados, um corredor sem fim em um shopping, uma porta nos fundos de uma loja que leva a um beco escuro e silencioso. Outros falam sobre falhas na Matrix, momentos em que a realidade parece dar tilt. É como se o universo estivesse reiniciando e você tivesse ficado preso no loading. Alguns acreditam que Sete Além é um estado alterado de consciência, um delírio coletivo que se manifesta em momentos de fragilidade. Mas como explicar os relatos de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Sete Além antes de suas experiências? E como explicar a sensação de tempo distorcido? Muitos afirmam terem passado horas, dias, até mesmo anos em Sete Além, para depois retornarem ao nosso mundo como se nada tivesse acontecido. A verdade é que ninguém sabe ao certo como chegar ou sair de Sete Além. É como se esse lugar existisse nas entrelinhas da realidade. Um erro de programação que pode nos sugar a qualquer momento. Mas, se você se deparar com uma porta que não deveria estar ali, ou se sentir que algo está errado, meu conselho é: não hesite, corra! A falta de respostas concretas para o mistério de Sete Além abre espaço para diversas teorias, cada qual mais bizarra que a anterior. Seria Sete Além uma dimensão paralela que coexiste com a nossa? Alguns acreditam que Sete Além é um reflexo distorcido do nosso mundo, uma realidade paralela onde as leis da física e da lógica não se aplicam. Um lugar onde nossos medos e pesadelos ganham vida. Outros especulam que Sete Além é um tipo de purgatório, um lugar entre a vida e a morte onde as almas perdidas vagam sem rumo. Uma espécie de sala de espera cósmica para onde vamos após a morte.
Há também quem defenda que Sete Além é apenas uma grande psicose coletiva, um mito moderno que se perpetua através da internet. Uma história que ganha força a cada novo relato, alimentando a crença no inexplicável. E não podemos esquecer das teorias conspiratórias. Alguns acreditam que Sete Além é um projeto secreto do governo, um experimento que deu errado e abriu uma fenda no espaço-tempo. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que se esconde por trás do véu de mistério que encobre Sete Além. Mas uma coisa é certa: essa lenda urbana digital continua a alimentar a imaginação e o medo de milhares de pessoas ao redor do mundo. Chegamos ao ponto crucial da nossa investigação. Sete Além é real ou apenas uma lenda urbana? A resposta, infelizmente, não é tão simples quanto gostaríamos. Por um lado, temos uma quantidade impressionante de relatos, muitos deles com detalhes assustadoramente similares. Pessoas de diferentes partes do mundo, sem nenhuma conexão aparente, compartilhando experiências que desafiam a lógica e o bom senso. Por outro lado, a falta de provas concretas e a natureza subjetiva das experiências relatadas dificultam a validação científica do fenômeno. Sem evidências físicas, como fotos, vídeos ou gravações de áudio, Sete Além permanece no reino do mistério e da especulação. A ciência, em sua busca por respostas racionais, tende a descartar o que não pode ser comprovado. Mas e se a ciência ainda não tiver ferramentas para desvendar os mistérios de Sete Além? E se essa dimensão existir em um espectro que nossos sentidos limitados não conseguem captar? A verdade é que, até que tenhamos provas irrefutáveis, Sete Além continuará a ser um mistério insondável. Cabe a cada um de nós decidir em que acreditar. Se você é daqueles que buscam explicações racionais para tudo, talvez Sete Além seja apenas uma lenda urbana. Mas se você, assim como eu, acredita que o universo guarda segredos que a ciência ainda não desvendou, talvez Sete Além seja um lembrete assustador de que a realidade pode ser muito mais estranha do que podemos imaginar. E aí, o que você acha? Será que Sete Além é real ou apenas uma lenda urbana? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais mistérios e curiosidades. Até a próxima!